Agora a gente segue trazendo outros destaques para você, porque um funcionário da ditadura de Nicolás Maduro anunciou nesta quinta-feira que observadores da União Europeia serão impedidos de acompanhar as eleições presidenciais de 2024 no país. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, fez o anúncio e afirmou que nenhum representante do bloco europeu vai ao país enquanto eles estiverem no poder. O grupo político de Rodrigues e Maduro está no poder desde fevereiro de 1999, quando Hugo Chávez assumiu a presidência e começou a implementar o regime ditatorial. Vamos girar com os nossos comentaristas. Quem é que está conectado com a gente? Mota, eu sei que você falou há pouco, mas eu sempre gosto de tratar dos assuntos ligados à Venezuela contigo, porque em outras ocasiões você trouxe contribuições muito importantes. Mas Maduro e também os seus assessores sempre defendem que o país realize eleições transparentes. Qual é a razão, qual é o problema, então, de receber observadores internacionais e europeus, hein, Mota? O problema é que Maduro mente. O Maduro faz como todos os ditadores. É importante a gente lembrar que uma das maiores operações humanitárias do mundo está acontecendo nesse momento no Brasil, mas exatamente na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. É a Operação Acolhida, que recebe os refugiados da ditadura venezuelana. É a ditadura que foi implantada por Hugo Chávez e hoje é mantida pelo seu sucessor, Maduro. É uma ditadura feroz, é uma ditadura completa que não tem medo de assumir o que é. Uma ditadura envolvida com o que de pior acontece no continente e no mundo. E é preciso que a gente se pergunte o que leva outros países a serem complacentes com uma situação como essa. Como é possível que os governos americanos, governos europeus, finjam que não estão vendo nada enquanto um ditador massacra a população do seu país? A política externa dos países, das nações, tem que ser movida por algo mais do que simples interesses comerciais. Essa é uma lição que a Europa já devia ter aprendido. Essa é uma lição que está sendo ensinada de novo à Europa, agora, na Ucrânia. E aí é de se espantar que o melhor que os europeus consigam pensar para ajudar o povo venezuelano é mandar observadores, que Maduro, obviamente, não vai aceitar. José Maria Trindade, qual é o receio da Venezuela em receber observadores da União Europeia, hein, Zé? Desmontar a casinha, a farsa. É uma democracia, e ele acha que convence algumas pessoas de que existe uma democracia, tem várias características, eu não vou nem ficar repetindo aqui. Uma delas é a eleição, mas tem que ser uma eleição transparente, uma eleição limpa, uma eleição com direitos iguais para todos os candidatos. Na Venezuela não tem nenhuma das características da democracia, e muito menos eleição limpa e democrática. Eu não entendo o porquê de Maduro não assumir de uma vez por todas que é o ditador e esquecer esse negócio de brincar de eleição, porque uma eleição onde a oposição não tem candidato e transforma em inelegível adversários, isso não é uma eleição. Era dizer, eu não tenho eleição, eu sou o presidente aqui eternamente e pronto. As consequências desse processo para o povo da Venezuela são muito fortes, muito fortes. Primeiro, não há investimentos externos na Venezuela e isso impede o crescimento, impede que as pessoas tenham um emprego digno, impede que as pessoas tenham qualidade de vida. E tudo isso a gente tem que alertar que é construído ao longo do tempo, não é de repente. O Maduro não apareceu de repente e falou a partir de hoje, não. Isso foi um processo e resultado de votos lá atrás, dos pais e dos avós, dos atuais moradores que ainda continuam lá, que boa parte continua saindo, muitos para o Brasil. Então, assim, a Venezuela tenta blindar, tenta colocar ali uma máscara de que tem eleição e que é democracia. Entre as características da democracia está
a alternância de poder, por exemplo. Então, é uma tentativa de Maduro de passar um certo verniz de que tem eleição. Isso não é eleição. Isso não é eleição. É importante lembrar, inclusive, que os europeus levantaram questionamentos sobre o processo eleitoral da Venezuela justamente após a candidatura da Maria Corina Machado, que é da oposição, ter sido vetada no mês de junho. Dantas, também queremos escutá-lo, por favor. Olha, essa situação, ela coloca um peso ainda maior na declaração que o Lula fez recentemente sobre a suposta democracia que existe lá na Venezuela, ou sobre narrativas que foram construídas pela mídia contra Nicolás Maduro. É curioso, porque lá na Venezuela você tem lá um processo de urnas eletrônicas auditáveis, com um voto impresso. Isso não é garantia de nada. Na última eleição presidencial, votaram 40% apenas dos eleitores habilitados. 40%, ou seja, 60% de abstenção. É muito. E esses 40% acabam sendo aqueles que são controlados de alguma maneira por políticas sociais do governo autoritário, tirano de Nicolás Maduro. Eu resgatei aqui uma frase do ministro da Defesa em 2020, ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López. Em 2020, estava ali às vésperas da eleição, ele foi questionado, estava ali do ato militar, e ele se referiu aos opositores, aquelas lideranças que poderiam questionar, né, o poder do Nicolás Maduro, que concorreriam com o Nicolás Maduro. E ele disse o seguinte, abre aspas: enquanto existir uma força armada como a que temos hoje, anti-imperialista, revolucionária, bolivariana, nunca poderão exercer esta oposição, esses opositores nunca poderão exercer o poder político na Venezuela. Acredito que seja bom que isso seja entendido por esta facção de meliantes, politiqueiros, que se atreveram a pôr em um comunicado, um despropósito de comunicado, exigir de nós um maior compromisso, né, quando a Força Armada Nacional Bolivariana já deu demonstrações concretas à vista de todo mundo, de todo o povo, de seu interesse patriótico de defender a integridade de nosso espaço geográfico. Percebam a criminalização da oposição. É isso que está acontecendo hoje aqui. Ainda não temos um ministro para dizer o que está sendo dito, mas falta pouco, muito pouco. A partir do momento que você tem o presidente da República falando em democracia relativa, cada um tem a sua. Você tem um evento de estudantes, né, da UNE aí, na verdade um sindicato, mais um dos vários sindicatos que o PT ajudou a criar. Você tem, e a fomentar, né, com alguns milhões de reais, você tem um evento que reúne o ministro do Supremo, o ministro da Justiça, o presidente da República, e todos fazem discursos contra esta oposição. Discursos de campanha, discursos políticos. Alguns até criminalizando, como a gente acabou de comentar no bloco anterior em relação ao que disse Lula. A não participação, a não entrada de observadores eleitorais da União Europeia é mais um arbítrio, é mais um fechamento que o governo, que a ditadura de Maduro faz. Todas as entidades de direitos humanos que fazem o acompanhamento e que denunciaram à ONU as violações de direitos humanos naquele país estão também impedidas de exercer o seu papel. A Human Rights Watch não pode, por exemplo, ir às prisões venezuelanas para poder atestar todos os crimes que são cometidos contra presos políticos. Torturas, estupros, todo tipo de barbaridade. O que está acontecendo na Venezuela está à vista de todos, de todo o mundo. 7 milhões e meio de deslocados, de venezuelanos que fugiram do país. Mais de 15 mil opositores presos, civis presos. Mais de 800 condenados em tribunais militares, condenações sumárias. Tudo que a gente vê, tudo que a gente atesta, tudo que o mundo atesta na Venezuela
nos traz um cheiro muito, sabe, muito caseiro. Nos traz uma realidade realmente que chega a nos arrepiar um pouquinho. Porque, sabe, quando a gente parece que está trilhando o mesmo caminho. É isso. Sobre o veto da participação de observadores europeus para acompanhar todo o processo eleitoral da Venezuela. Eu estou curioso, ali da Europa, se foi vetada a Rádio Gaúcha. Porque o Lula falou que o cara da Rádio Gaúcha ia lá. Porque vai que ele substituiu. Mas então, a Rádio Gaúcha supre. Mas tem uma justificativa que o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, ele disse que o seu país era decente, ao contrário dos europeus, já que decentes não escravizam os humanos, fazendo referência ao passado colonialista de parte dos países europeus. Querendo trazer pitadinhas históricas na justificativa dele. Pitadinhas. Veja bem. Eu já falei que decência, na novilíngua do progressismo latino-americano, decência é o ato de descer. Então, decência vai se agachando, você vai ficando cada vez mais baixo. Quanto maior a baixaria, maior a decência, porque descer é isso, é a decência. Aliás, agora eu quero ver a situação do Lula na CELAC, né, na Europa, porque ele é presidente, ele está na chefia do Mercosul e ele está ali pressionando para a Venezuela ser integrada ao Mercosul. Ele vai lá tentar desentranhar o acordo Mercosul-União Europeia com essa negativa do Maduro, com essa amizade do Lula com o Maduro, com a forçação de barra do Lula para que o Maduro volte para o Mercosul. A hora que ele chegar no CELAC, sabe qual vai ser o lugar do Lula? A varanda do PUM.